buscando o lenitivo necessário às nossas dores, os nossos anseios, os nossos problemas e as nossas dificuldades no Evangelho de luz que o Cristo veio trazer para todos nós. Hoje o nosso tema está aqui, eu queria fazer um suspensezinho, mas essa palestra na verdade era para ter acontecido no mês passado, mas como a nossa casa, graças a Deus, teve muitos visitantes, palestrantes visitantes, então eles têm a prioridade. Então a gente não pôde falar, mas eu guardei com carinho, porque eu acredito que assim como mexe comigo, a história de Chico mexe com todo mundo que se deixa encantar por esse legado, o verdadeiro legado que Chico deixou para todos nós. Então, na verdade, é uma homenagem, porque em abril, no dia 2 de abril, comemora-se, seria o aniversário de Chico. Então, eu gostaria de fazer essa homenagem naquele período, mas não pôde, a gente trouxe para este, de qualquer forma, que ele receba com muito carinho, impulsionado pelas nossas vibrações de amor. Então, deixa eu lembrar, gente, por favor, aqueles que estejam com celular, se puderem deixar no modo silencioso, a gente agradece. Se puderem desligar, melhor ainda, porque a casa e todo o trabalho que é feito aqui é um trabalho que utiliza-se de energias, de ondas, de magnetismo, e os celulares também, ele atua em determinada frequência, com determinadas ondas. Obviamente que o funcionamento dele impacta nas energias que estão sendo trabalhadas aqui e que vão ser utilizadas para o nosso próprio tratamento, para a nossa própria melhora. Então é por isso que a gente faz essa recomendação, ainda mais quando a gente vai passar na sala de tratamento. A gente está lá na sala de tratamento, é uma sala toda especialmente preparada para aquele momento de atender o paciente que ali esteja. E aí, justamente naquele momento, toca um celular. Começa a vibrar, começa a piscar, numa sala que tem uma luz reduzida. O que acontece? A nossa ligação com o mais alto, a nossa vibração, as nossas orações, elas são interrompidas naquele exato momento. Porque a gente fica preocupado, porque a gente está numa sala onde está sendo tratado, a gente fica preocupado tentando achar o botão, aí a gente não consegue desligar, a gente não consegue nem se concentrar naquilo que a gente veio buscar. Então, por isso que a gente faz essa recomendação, tá? Então, vamos lá. Mas ao mesmo tempo que para nós é um prazer muito grande falar de Chico, é também muito desafiador, porque o legado de Chico é tão grande que como a gente consegue resumir em poucos minutos toda essa história? É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Então, ao mesmo tempo que é prazeroso, porque é muito bom quando a gente tem contato com essa história tão rica, porque ela é pautada na caridade, ela é pautada no amor, ela é pautada na dedicação que ele fez da sua vida em favor do outro. E ao mesmo tempo, como que a gente resume tantas histórias enriquecedoras? Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Por isso que é uma tarefa muito grande. Mas antes da gente entrar na história de Chico, eu gostaria de fazer uma lembrança, trazer uma lembrança aqui. A questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga a espiritualidade superior. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a espiritualidade responde de uma forma muito clara e objetiva. Vede Jesus. Jesus, meus irmãos, é para nós, então, esse parâmetro. É o ideal, o protótipo do ideal que todos nós, que nos dizemos cristãos, somos cristãos? Cristãos? Somos? O que é ser cristão?
Seguir a Cristo. É isso? Mas seguir a Cristo é fazer aquilo que o Cristo fazia. E aí vem a outra pergunta, que não quer calar. Já fazemos aquilo que o Cristo fazia? Estamos no caminho? Esse é o objetivo. Porque quando a gente se depara nessa resposta que a espiritualidade nos dá, e que a gente entende que Jesus é esse protótipo de ser ideal que nós precisamos alcançar, porque Ele é o nosso modelo e guia. Mas mesmo nos dizendo cristãos, quantos de nós não fala assim ou não pensa assim? E principalmente quando a gente erra e tem a consciência disso. Mas Jesus, estava em outro nível evolutivo, estava em outro patamar. Não é assim que a gente se desculpa? É uma condição que a gente ainda está muito distante. Não é isso? Mas para justificar o quê? O nosso erro. Não é verdade? Porque a gente entende que em termos evolutivos há uma distância muito grande da nossa condição atual para esse ideal, para esse modelo e guia que é Jesus. E aí é que a gente percebe que a misericórdia divina atuando. Por quê? De vez em quando, ela permite que espíritos abnegados reencarnem, irmãos abnegados reencarnem aqui na Terra, a fim de nos mostrar que é possível sim realizar a tarefa que nos compete, apesar das nossas imperfeições. Olha só, a gente usa a desculpa que Jesus está num nível evolutivo muito grande, não é isso? Muito maior do que o nosso. Isso é certo. Mas Ele é o ideal que nós precisamos atingir. Então a gente, aí o que a misericórdia divina faz? Ela atua para nos mostrar que é possível. E aí, meus irmãos, ela permite que alguns abnegados espíritos, irmãos, como Francisco de Assis, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico, venham até nós e nos mostre que é possível sim, todos nós, fazer aquilo que nos compete para transformar a nossa realidade. Num processo de transformação e de melhora moral que todos nós precisamos fazer, dentro daquilo que é possível nesta realidade que nos encontramos. Deu para entender o que eu quis dizer? Embora a gente ainda não esteja no nível de Jesus, embora a gente ainda não esteja no nível de Francisco de Assis, vem irmãos nos dizendo, passando por problemas e dificuldades, e é isso que a gente vai ver, para construir a sua história e mostrar a todos nós que, independente da nossa condição evolutiva, nós podemos fazer a parte que nos cabe para cumprir as missões, para cumprir as tarefas que nós nos comprometemos lá quando estávamos assinando, entre aspas, um contrato para, no nosso planejamento reencarnatório, para voltar aqui nesta oportunidade para fazer o melhor que a gente podia. E aí, junto com os nossos mentores, junto com a espiritualidade que cuida do planejamento reencarnatório, a gente falava assim, não, eu quero vir naquela família mesmo, porque lá é que eu preciso aparar as arestas, perdoar, pedir perdão àqueles irmãos. Não, eu tenho que passar por essas provas sim, a fim de vencer, de vencer a mim mesmo, sabe? Neste momento a gente fica pedindo um monte de coisa, porque a gente acha que vai dar conta. Aí a gente mergulha na carne, reencarnando, e aí a gente vê que essa tarefa é difícil. Mas nesse momento a gente se comprometeu a fazer o nosso melhor. Mas será que estamos fazendo o nosso melhor? Aí a gente fica aqui, puxa, mas a gente sofre tanto, é tanto problema, é tanta dificuldade, e a gente esquece o passado, enfim. É um pacote de informações que a gente continua utilizando para desculpar a nossa consciência. E
procrastinar, adiar a tarefa que precisamos fazer para a nossa melhora. E é isso que esses irmãos veio mostrar. E hoje, mais detalhadamente, a gente vai ver um pouquinho da história de Chico neste processo, porque a gente vai entender que, apesar desse trabalho grandioso e glorioso que ele fez, ele passou por tantas dificuldades como qualquer um de nós aqui passa. E por que ele conseguiu? É isso que a gente vai ver. Vamos avançar um pouco. Então, o que queremos mostrar com isso? Que cada um tem uma missão a realizar. Lembra daquele planejamento que eu estava falando, reencarnatório? Estabelecemos, nos comprometemos em vir aqui realizar uma tarefa. Aí a gente pensa o seguinte: mas a minha missão é transformar o mundo, é trazer a cura de uma doença, é fazer uma revolução. Meus irmãos, a nossa missão, de repente, é aprender a dizer muito obrigado, por favor, porque em outras oportunidades fomos espíritos que fomos servidos o tempo todo e que abusávamos da condição que tínhamos. E hoje viemos com tanta carência para aprender a dizer por favor, muito obrigado. Às vezes éramos tão orgulhosos que éramos incapazes de agradecer, de elogiar, de reconhecer o esforço de alguém. E hoje vimos numa condição em que o tempo todo estamos sendo testados a praticar esses atos a fim de vencer o quê? As nossas imperfeições. É isso que a doutrina espírita vem colocando para nós, e que a reencarnação esclarece. Por que tanto sofrimento? Por que uns nascem cheios de recursos materiais e completamente com a possibilidade total de realizar tudo aquilo que ele pode em termos de educação, em termos de desenvolvimento enquanto pessoas. E outros vêm com tantas necessidades, com tantas carências, e não só materiais. Já paramos para pensar? Onde há a justiça divina? Se a gente não acredita que vivenciamos algo antes e que vamos vivenciar algo depois. E que hoje estamos passando pelas dificuldades exatamente que nos encontramos para vencer essas imperfeições, os vícios, as mazelas, as más paixões que antigamente a gente alimentava e que por vezes ainda alimentamos. Percebemos? É isso que a doutrina espírita vem fazer por nós, e é isso que a gente vai entender. Então cada um de nós tem uma missão, de repente é vencer a si mesmo, de repente é ajudar a comunidade que está, a família onde está inserido, através do quê? Dos esforços que a gente já consegue fazer nesse sentido. Outro ponto, não só a missão a realizar, mas um papel a cumprir, né? Temos a nossa responsabilidade enquanto espíritos, enquanto espíritas, enquanto membros de uma comunidade, enquanto membros de uma família, membros de um grupo de trabalho, e a gente precisa cumprir esse papel. Então, qual é esse papel? De que forma a gente está cumprindo esse papel? E quanto mais fiéis formos aos ensinamentos do Cristo, como Chico foi, mais chance teremos de concluir a nossa encarnação com o louvor possível diante do compromisso assumido na hora do nosso planejamento reencarnatório. Então, era isso tudo aqui que a gente resumiu lá com as nossas palavras. Entendemos até aqui? Vou avançar um pouco. Então, vamos refletir um pouco nas inúmeras lições deixadas por Chico, que marcaram a sua existência e que podem nos ajudar no cumprimento das nossas próprias tarefas, das nossas próprias missões, da nossa própria realização. Então, 2 de abril de 1910, então, nesse ano eu estaria completando 113 anos, nasce Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, numa família com 9 irmãos, bem numerosa. E
Aos 4 anos de idade, ele fica órfão da mãe. Então vocês imaginem uma família numerosa, onde a mãe desencarna e o pai fica responsável por 9 filhos. É uma tarefa fácil para uma família completa, com pai e mãe? Não, né, meus irmãos? Imagina por uma família que perdeu a mãe, então ficou na responsabilidade do pai, numa família como a maioria de nós que aqui nos encontramos, com todas as dificuldades, sem posses, sem o material que pudesse prover o sustento dessa família, porque eles lutavam com bastante dificuldade, e esse pai se vê obrigado a distribuir essas crianças com os parentes, tios, primos, avós, enfim, para que ele pudesse de alguma forma ajudar também, porque ele não teria condições. Como ele trabalharia, como ele levaria o sustento para casa e ainda cuidaria da educação dessas crianças? Então ele faz esse processo. E aí começa, aos 4 anos, Chico órfão de mãe, e ele vai parar na casa da madrinha dele. Chico vai morar com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia. E aí, meus irmãos, começa a história que a gente queria contar. Para uma criança que os indícios da mediunidade já se faziam presentes aos 4 anos, ele falava que via espíritos, que conversava com espíritos e que se comunicava, os efeitos físicos aconteciam, e isso acontecia o tempo todo. E essa madrinha, ela não entendia isso, porque ela pertencia a uma outra religião. Então olha a dificuldade, olha a barreira. Ela não era espírita, era de uma religião que não acreditava em espíritos, e encontrou ali naquela pessoa que ela resolveu abraçar e cuidar, uma criança que falava que via espíritos. Aquilo para ela, aquela criança, na condição dela e no entendimento dela, ela precisava expulsar o demônio que ali estava, perturbando aquela criança. Compreendemos até aqui? E aí, qual era a condição dessa irmã? Ela utilizava dos meios e dos recursos que ela tinha, porque ela via o Chico uma criança rebelde. E aí, ela batia. Então, ela o espetava com garfo. Ela muitas das vezes fez o Chico lamber a ferida do outro filho. Então, meus irmãos, percebemos a dificuldade? Imagina para uma criança, né, passar por todos esses problemas e essas dificuldades, por toda essa violência, que hoje a gente entenderia assim, dessa forma, né? Mas vamos lá em 1914, o entendimento e a compreensão eram outros, né? Do que a gente tinha de educação de filhos. Será que a gente avaliando, a gente não entende essa madrinha como alguém que tratava o Chico com uma certa maldade? Ou a gente aqui não faz julgamento? A gente já superou essa questão. A gente não aponta dedos? Então a gente pensaria, todos, né? Então, a gente julgaria sim. Mas vamos ver o que Chico falava a esse respeito dela, né? Chico afirmava que ela era sua educadora. Olha isso, gente. Chico avaliava aquele período que passou com ela, que todos nós apontaríamos o dedo ou definiríamos como um período triste, complicado, violento. Ele a definia como a sua educadora. O lenitivo e o alento que Chico precisava vinha, quando ele tinha suas angústias, vinha através da sua mãe, que aparecia em seu quintal assim que ele começava a orar. Porque ele passava por esses momentos de violência, ele corria para o quintal e lá fazia uma oração. E a sua mãe desencarnada aparecia para ele. Aqui é a cena do filme Chico Xavier. Aí aparecia para ele e vinha consolar aquele coração
que como criança não conseguia entender ainda que ela era a sua educadora. Então, mostrando para nós que desde lá do início, Chico era uma pessoa normal como qualquer um de nós, que passa por problemas e dificuldades, mas que ainda assim conseguiu fazer o que ele fez, cumpriu a sua tarefa, cumprir a sua missão. Vamos seguir. A questão da mediúnica continua, mas aos 21 anos, às margens de um açude, onde Chico costumava meditar, que aparece um espírito muito luminoso, com trajes de sacerdote, e atrás dele o brilho de uma cruz. Esse é o primeiro momento que Emmanuel conversa efetivamente com Chico, fala com Chico. Embora Chico já tenha uma vaga lembrança que já teria visto Emmanuel de alguma forma, porque provavelmente Emmanuel já se apresentava, mas ele não entendia muito bem, aos 21 anos que se estabelece o primeiro diálogo entre Chico e Emmanuel. E também é muito interessante este momento. Deixa eu pegar aqui. Então aqui, embora a figura de Emmanuel lhe fosse familiar, foi nesse momento que daria início o trabalho dos dois. E aí se estabelece o primeiro diálogo entre os dois. Eu vou ler aqui, eu peço desculpa a vocês, mas eu acho que é tão rico a forma como ela se estabelece, que é interessante a gente pegar com todas as frases e não com a minha interpretação. Vamos lá, o diálogo, meus irmãos. Emmanuel aparece para Chico, então o Chico lá, ele costumava meditar nesse açude, e aí Emmanuel aparece para ele desta forma, e fala com Chico. Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Aí, mais uma vez, o indício que Chico era uma pessoa normal como qualquer um de nós. Sim, se os bons espíritos não me desampararem. Olha que interessante. Ele também tinha dúvida se ele era capaz de realizar a tarefa, como nós todos também temos, meus irmãos. Então ele questionou: se os espíritos não me desampararem, eu acho que eu consigo. E nós, quando somos chamados a trabalhar, como somos chamados, convidados a abraçar o trabalho em favor do próximo, o que a gente está respondendo? Será que a gente está adiando, empurrando com a barriga e deixando para depois a tarefa que a gente pode cumprir agora? Percebemos? E aí ele continua. O Emmanuel responde: eles não os abandonarão, mas para isso você precisará, olha o conselho de Emmanuel, trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem. Aí, quando chega a casa espírita e fala que a gente vai precisar trabalhar, estudar muito, esforçar-se no bem, a gente fala: então deixa para amanhã. A gente corre do trabalho, porque dá trabalho, porque a gente precisa implementar essa tarefa, mas a gente quer ter trabalho. A gente quer a mágica, a gente quer estalar os dedos e fazer a transformação. Agora, erguer as mangas e fazer o trabalho, a gente consegue? A gente quer suar a camisa, mostrar efetivamente que estamos trabalhando para nos capacitar para a realização dessa tarefa e nos dedicar ao outro como deveríamos? Continua então o diálogo. Chico, mais uma vez, mostrando também que é igualzinho a gente. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir com essa tarefa? Ele não é humano, gente. Não tem nada de sobre-humano nisso. Ele está fazendo os questionamentos que qualquer um de nós faz quando está diante de um grande desafio.
de uma grande tarefa. E aí ele responde, Emmanuel, sim, desde que você obedeça aos 3 pontos básicos do nosso serviço. E quais são eles? Esses vocês já devem ter ouvido falar. O primeiro, o segundo e o terceiro, disciplina, disciplina, disciplina. E aí quando fala para nós que a gente tem que fazer o trabalho seguindo as normas da casa, obedecendo, atendendo a essa disciplina, a gente fala assim, mas eu não vou poder fazer do meu jeito, né? Não, então assim eu não quero. Eu vou ter que cumprir, é mesmo, tem hora para chegar, tem hora para sair, sabe? E aí a gente vai deixando para depois. Agora, meus irmãos, me respondam uma coisa. Vocês acham que sem essa disciplina, o Chico conseguiria ou realizaria a tarefa que ele realizou, de psicografar tantos e tantos livros, de trazer tantas mensagens consoladoras aos corações de mães e pais que choravam, de realizar a tarefa do bem que lhe competia, que ele achava capaz, e de movimentar toda uma força, todo um grupo de pessoas para auxiliar a tantos e tantos irmãos, mesmo com todas as dificuldades que ele se encontrava? Ele conseguiria fazer sem essa disciplina, meus irmãos? Não, né? E por que a gente está se afastando quando tem que cumprir lá a disciplina, quando tem que seguir as regras, quando tem que fazer aquilo que nos compete? Sob uma orientação de alguém que veio antes e sabe que desta forma funciona, e sabe que desta forma é que a gente vai assumir com seriedade, comprometimento, aquilo que nos compete fazer. Entendemos? E aí o diálogo continua. E será que... aí eu perguntei isso, então assim, Emmanuel informa para o Chico, vamos iniciar uma série de 30 livros. Aí mais uma vez, Chico, né, com toda a sua humanidade, começa a pensar assim. Ele não pronunciou uma palavra, mas na sua tela mental passava o seguinte questionamento. Como vamos fazer para escrever 30 livros se eu não tenho dinheiro para comprar um lápis? Aí, olha só, meus irmãos, Emmanuel capta o pensamento de Chico. E aí, olha a lição que Emmanuel dá. Porque nessa época, o pai de Chico vendia bilhetes da loteria. Aí Chico fala assim, meu Deus do céu, será que vamos ganhar na loteria? Porque para ele era a única maneira dele escrever e publicar 30 livros. Aí Emmanuel capta esse pensamento. E Emmanuel fala o seguinte, olha que lição, meus irmãos. Chico, sorte grande é poder trabalhar para Jesus. Os recursos virão de fontes inesperadas. É assim que vamos ter vários livros publicados. Não é ganhando na loteria. Não é com a mágica, não é com o estalar de dedos. Não são com as facilidades da vida. Quando a gente se propõe a fazer o bem, meus irmãos, esse bem vai sendo multiplicado naturalmente. Por quê? Vem um amparo da espiritualidade amiga e percebe lá aquele pontinho de luz aceso, como um fósforo, sabe? E aí, a gente, com o nosso esforço, naquele mês a gente deu um prato de sopa, 1 quilo de alimento. E aí a gente fala assim, meu Deus do céu, tem tanta gente precisando, mas como? Eu não tenho condições. E aí aparece alguém, algum irmão, algum conhecido que fala assim, poxa, lembra aquela família, eles estão precisando tanto, vamos ver se a gente consegue 2 quilos? E aí, ou vamos ver se a gente consegue 2 pratos de comida? E aí, meus irmãos, a espiritualidade, percebendo em nós o sincero propósito de servir, de auxiliar,
vem e potencializa, traz irmãos de forma inesperada que vão nos auxiliar na tarefa que nos compete fazer. E aí, aquele prato de sopa passa a ser um panelão que vai ser distribuído em um determinado dia da semana. Junto com ele, começam a chegar agasalhos, começam a chegar roupas, começam a chegar água, enfim. E aí a coisa se multiplica. Eu dei este exemplo, mas pode ser em qualquer sentido. Então, assim, sorte grande é poder trabalhar para Jesus. Nós já temos essa sorte grande? O que está faltando para aqueles que ainda não têm? Ou será que a gente não está desanimado dessa tarefa, porque às vezes é difícil? Então vamos pedir ao Cristo, ao invés de a gente ficar pedindo, Senhor, que eu isso, que eu aquilo, vamos pedir pelo outro, que eu seja capaz de auxiliar a mais irmãos, que me venham, que cheguem mais irmãos, que me auxiliem na tarefa de abraçar a outros irmãos, de acolher outros corações, e aí o trabalho vai se multiplicando. Essa é a sorte grande que todos nós deveríamos estar aqui buscando, e não um bilhete premiado, e não a mega-sena acumulada. Por quê? Meus irmãos, a prova da riqueza é uma das mais difíceis que tem. E será que a gente daria conta dessa tarefa? Mas a gente sempre responde assim, né? Ah, mas o dinheiro não compra tudo, né? Ou arruma tudo. Será que a gente daria conta dessa tarefa? Então, fiquemos atentos a essas questões. Mais uma vez, sorte grande é poder trabalhar para Jesus. Vamos avançar. Um de seus biógrafos nos diz assim, bom, então tem tempo ainda, né? Vamos contar mais uma história então, peraí. Aí, antes de ir para cá, aí é lançado o primeiro livro por Chico e Emmanuel, Parnaso de Além-Túmulo. São poesias de escritores portugueses e brasileiros e ganha uma grande repercussão, causa um grande alvoroço na sociedade da época. Porque essas poesias estão assinadas por esses grandes poetas. Estudiosos analisam a estrutura dessas poesias e falam assim, sim, é completamente possível que esses irmãos tenham assinado. E aí, a família de Humberto de Campos, um dos poetas citados lá que escreveram, entra na justiça contra a FEB, contra o próprio Chico, reivindicando os direitos autorais. E aí, o juiz, né, fala que depois da morte, né, do corpo físico, os direitos autorais não pertencem mais à família. E aí ganha uma grande repercussão, chamando uma visibilidade muito grande para Chico e, consequentemente, para a doutrina espírita, né, porque é atestada a veracidade daqueles poemas com relação aos poetas que escreveram, né? Dentre eles Augusto dos Anjos, Castro Alves e o próprio Humberto de Campos. Tem uma história, não sei se ainda dá tempo, vamos lá. Chico afirmava assim, os livros não me trouxeram dinheiro nenhum, porque toda a obra, todo o dinheiro que arrecadava esses livros eram revertidos para instituições, para centros, para a caridade. Então ele não ficava com nenhum tostão desse dinheiro. E ele fala assim, os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que considero muito acima de dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro que tenho em minha vida e faz a minha felicidade. E aí a gente vai vendo a importância, né? Teve um caso em Goiânia de um assassinato de dois amigos, eles estavam lá com uma arma, a arma dispara e um deles desencarna com o tiro que foi dado. E aí ganha uma grande repercussão também, que é feito aquele julgamento e utiliza uma psicografia de Chico, do irmão que desencarnou,
inocentando o amigo que tinha ficado, porque ele estava sendo acusado de ter assassinado. E o juiz aceita a carta, a psicografia, né, como uma prova, e aí inocenta o rapaz. E houve 3 julgamentos desse caso, e em todos eles o rapaz foi inocentado. Então a gente vai vendo a importância do trabalho dele, que ia se multiplicando e atingindo assim, pontos que a gente nem imagina, né? A repercussão que o trabalho dele se fazia. Tem um outro caso interessante, e também engraçado, porque a vida de Chico também não era só tristeza, né? É aquela passagem de Chico estava viajando, e em determinado momento da viagem, lá no avião, passa por uma grande turbulência, mas uma turbulência tão violenta que os passageiros começam a ficar desesperados. E Chico embarca naquela condição também, começa a gritar, começa a se desesperar, e Emmanuel surge. Mas Chico, o que está acontecendo? Ué, você não está vendo? Está todo mundo desesperado, esse avião vai cair. Ué, é uma excelente oportunidade de você dar prova da sua fé, né? da doutrina que você segue, dessa doutrina espírita. Você não acredita que a vida continua? E Chico lá, mas eu estou desesperado, eu não consigo, né? E ele lá começa a gritar também. Aí Emmanuel, em determinado momento, fala para ele assim: bom, já que não tem jeito, né? Mas pelo menos morra com educação. Então, assim, aí a gente vai percebendo, mais uma vez, a gente vendo que Chico era muito próximo de nós em termos evolutivos, em termos de condição humana. Ele não tinha enquanto condição humana, não era sobrenatural aquilo que ele fazia. Era uma pessoa comum que questionava muita coisa também, mas que acreditava na tarefa e na missão que ele tinha que cumprir e realizava com todo carinho. Vamos lá, mais uma outra historinha aqui. Esse é um caso da mulher que era hemiplégica e muda. O nome dela era Valéria. Ele costumava fazer muitos trabalhos de atendimento fraterno. E ele costumava dizer que assistência, ele não chamava de atendimento fraterno. Ele falava que era assistência carinhosa. Olha aí, o cuidado que ele tinha até quando estava realizando a sua tarefa, a sua missão. Aí, uma expressão de fraternidade a doentes e necessitados. E isso logo depois que ele tinha se mudado para Uberaba. Até que um dia uma senhora pediu que ele visitasse a irmã dela, uma moça de nome Valéria, que tinha por volta dos seus 40 anos e que tinha ficado hemiplégica. É um tipo de paralisia cerebral que atinge um dos lados do corpo de forma completa, impossibilitando seus movimentos. E além disso, ela era muda. E assim, passaram aí, todos os sábados, visitar essa moça. E levava um pedaço de bolo, uma bala, que seja, mas ia lá com aquele propósito de ajudar e levar de alguma forma a sua mensagem de amor e de carinho. E sempre que ele chegava lá, ele conversando com ela, pedia para que ela tentasse falar o nome de Jesus, mas ela não conseguia pronunciar. Enfim, então cada sábado ele realizava essa tarefa, cumpria seus deveres e ele ia lá visitar a Valéria. Até que Valéria pegou uma gripe muito forte, que se agravou para um quadro de pneumonia. Embora ela tivesse medicada, com os antibióticos, o seu quadro só piorava. Então, o que Chico fez? Ele só ia aos sábados. Ele passou aí todos os dias visitar a Valéria, já que o quadro dela tinha piorado. Olha só, né? E a gente está se desculpando quantas vezes para ir visitar alguém? Né? Ah, não está chovendo, não está muito sol, é muito distante, E aí a gente não faz, né? E aí a gente esquece, e a gente depois se arrepende. Por que eu não disse que amava? Por que eu não abracei? Por que eu não pedi perdão? Olha só, quantas oportunidades a gente está perdendo. Mas vamos ao Chico.
Então aí sempre falava, ele pedia para ela, tente falar o nome de Jesus, Valéria. E ele via uma movimentação nela, mas não saía nada de sua boca. E seu quadro só piorava. E Chico insistia, minha filha, fala o nome de Jesus. Lembre-se daquele tempo onde várias pessoas chegavam até ele solicitando que ele o curasse. Embora você não ande, e muito tempo se imagina andando, indo de encontro ao Mestre Jesus, dizendo a ele, fale comigo, Jesus. E ela, num esforço danado, grande, um dia, ela conseguiu falar, Zozuzo. E isso para Chico já representou, porque ali era um ápice. Ela não tinha condições, porque ela não articulava a palavra. E a única coisa que saiu era Zozuzo. Enfim, Chico fica maravilhado e chama a Dona Laura, irmã de Valéria, para ouvi-la dizendo Jesus. Mas os anos passaram, Chico mudou-se para Uberaba e ele sofreu com um infarto. Mas os médicos preferiram que a recuperação dele se desse em casa. Por quê? Quando a população soubesse que o Chico estava internado, ia mudar toda a rotina do hospital. Então eles determinam que uma enfermeira vá cuidar de Chico. Chico ficou proibido de receber visitas. Essa enfermeira ficava na porta do quarto e só entrava lá quando Chico precisasse de alguma coisa ou fosse a hora da medicação. Mas Chico alertou a enfermeira. Se você ouvir eu falando aqui, não me julgue maluco. É porque eu recebo muitas visitas. Então os amigos espirituais, esses não tinham como ser proibidos de visitar Chico. Eles iam lá e ficavam. E Chico botava até uma cadeirinha do lado da sua cama, que era para eles sentarem e ficarem batendo papo lá. Bom, certa feita, chegou uma moça muito bonita. E adentrou ao quarto e Chico não se lembrava. E aí Chico pergunta, minha filha, mas quem é você? Aí ela fala, você não se lembra de mim, Chico? E ele, peraí gente, minha voz está indo. Aí Chico falou, me desculpe, me fale de onde você é. Ela querendo que Chico se lembrasse, ela fala assim, não, ele me fala pelo menos o nome da sua família. Eu tenho certeza que você lembra de mim. E o Chico buscava pela memória e não conseguia. Mas ele não queria falar que não lembrava dela. Então ele ficava tentando, de alguma forma, arrancar isso dela. Aí, depois de algum tempo, ele tentando, nessa tentativa e sem conseguir sucesso, ela falou assim para ele, meu irmão, você vai se lembrar de mim com uma palavra só que eu vou dizer. E aí ela falou Zozuzo. E aí Chico fica muito maravilhado, porque ela havia desencarnado e já estava em condição de auxiliar. Neste momento, o Chico ainda sentia muitas dores. Ela coloca a mão em seu peito e retira toda a dor que ele estava sentindo. E ele, muito emocionado, agradece a Deus pela oportunidade daquele espírito ter ido a seu encontro para auxiliá-lo quando ele estava precisando. Essa mensagem, meus irmãos. Chico era como qualquer um de nós aqui, que tinha suas dúvidas, que tinha seus problemas, que tinha suas dificuldades, e não foram poucas. Várias vezes ele estava trabalhando, ele tinha um problema no olho que sangrava muito. Um dos olhos estava sangrando e era dia de trabalho. E Chico estava lá, meu Deus, como é que eu vou fazer? Dessa forma eu não vou conseguir trabalhar. Estava doendo muito, estava se sentindo muito incomodado e tal. Emmanuel aparece para ele. Que foi, Chico? Estamos na hora do trabalho, estamos atrasados, vamos lá. Aí Chico, você não está vendo? Olha como está meu olho. Ele, quantos olhos você tem, meu filho? O outro está bom, vamos ao trabalho. E nós, meus irmãos, ainda estamos empurrando com a barriga, ainda estamos deixando para depois. Utilizamos de qualquer desculpa para não vir à casa espírita, para não assumir o trabalho, para não realizar a tarefa, para não trabalhar com Jesus. E aí um dos seus biógrafos disse o seguinte, Chico não foi um anjo não, mas ele foi um homem que viveu como um anjo.
Esse é o nosso objetivo, meus irmãos. Todos nós, um dia, seremos anjos. Mas a gente tem que começar agora a realizar essa tarefa. Chegaremos lá. Os caminhos são tantos, diversos, mas uns precisam percorrer mais do que outros. O que faz essa diferença? O que encurta esse caminho? A nossa vontade. A gente assumir o propósito de chegar e trabalhar, não só em favor do outro, mas sobretudo pela nossa própria transformação. Então, que Deus nos abençoe nesse propósito e que Chico sirva de inspiração para cada um de nós. Muito obrigado, meus irmãos.